Olá, muito boa tarde, você internauta que nos acompanha aqui ao vivo no site Notícias Agrícolas. Voltamos aqui com os nossos boletins. O destaque de momento é para o setor sucroenergético. A gente vai tentar entender todo esse cenário de alta dos preços do etanol que a gente vem acompanhando aí de fato nos últimos meses. A gente tem o início da moagem de cana-de-açúcar no mês de abril, né? Então a safra já teve início, mas ainda assim a gente segue acompanhando muito de perto essa questão, porque os preços ainda continuam elevados. E para entender todo esse cenário do lado dos revendedores, a gente vai conversar com o Rodrigo Zingales, que é diretor executivo da AbriLivre, que é a Associação Brasileira de Revendedores de Combustíveis Independentes e Livres. Rodrigo, muito boa tarde e obrigado pela sua participação aqui no Notícias Agrícolas. Boa tarde, eu que agradeço pelo convite. Bom, vamos iniciar aí toda essa discussão, né, Rodrigo? Queria saber, então, de vocês, né? Como eu mencionei aqui na abertura, né? A gente vem acompanhando aí, né? Acho que todos somos consumidores, né? Também, acima de tudo, percebemos essas variações aí positivas do etanol há alguns meses já, né? E queria saber de vocês, como representantes dos revendedores, né? Como é que vocês veem todo esse cenário de preços do etanol? Queria também saber em relação às vendas, se vocês têm acompanhado também, né? Toda essa questão da paridade, como é que está esse cenário? Perfeito. Bom, o que a gente pode dizer é que, como adiantado, né, a safra 2021-2022 está no seu início. Então, como todo início, ela demora um pouco para alavancar o volume, e a safra, quando a gente está falando da cana, né, da cana, as usinas retiram o açúcar e o etanol hidratado e anidro, e então, se eu estou com uma safra, segundo os especialistas, que está aquém daquilo que era esperado e menor, né, em termos de volume de cana, de moagem de cana inferior àquilo que foi o ano passado, a tendência é que eu tenha uma redução de oferta de etanol e com uma redução de oferta, um aumento de preços. E aí, esse aumento de preços ele vai impactar, no caso do etanol anidro, no aumento de preços da gasolina C, que é vendida aos consumidores, dado que essa gasolina ela é composta de 73% da gasolina produzida pela Petrobras e vendida pela Petrobras e 27% de etanol anidro, da mesma forma que o etanol hidratado. Então, assim, hoje a gente está realmente com um problema de um aumento de preços para os postos e, consequentemente, para os consumidores finais. Sim. Rodrigo, e a questão das vendas, né? A gente teve também durante todos esses últimos meses a questão do coronavírus, isolamentos que impactam também, né, na demanda por combustíveis, né? Queria que você falasse um pouco então em relação às vendas. Como é que vocês têm acompanhado todo esse cenário relacionado também ao coronavírus, às altas dos preços do etanol e, claro, também a questão a preferência do consumidor em relação ao etanol ou à gasolina. Vocês têm sentido diferenças aí nas últimas semanas? Então, esse é um ponto que primeiro, realmente, a pandemia acarretou numa drástica queda de demanda para os postos. Então, em média, os postos perderam durante a pandemia entre 30% e 50% da sua demanda, e isso prejudicou consideravelmente o setor. E o que a gente vê como estamos hoje no início da safra, aquele grande volume de etanol, principalmente no estado de São Paulo, que chegou, vamos falar, num período pré-pandemia, a representar mais de 50% da oferta dos postos, né, ou seja, da demanda de combustíveis comparando com a gasolina, a gente está hoje sentindo que há uma tendência dos consumidores preferirem comprar mais gasolina do que etanol hidratado. O que significa que a gasolina hoje estaria com um preço mais favorável do que o etanol hidratado. Mas isso já aconteceu nos outros anos, naqueles períodos de entre safra ou início de safra. O que acontece é que, com o aumento do etanol anidro, o preço da gasolina também tenderá a aumentar.
e na realidade já aumentou. E aí o consumidor, o posto vai acabar tendo que cobrar mais caro, e o consumidor vai ter que pagar mais caro por isso. Então, isso significa que também a gente acredita que vai também afetar a demanda de combustíveis, o que vai prejudicar também os postos de gasolina nesse sentido. Sim. Bom, Rodrigo, você mencionou aí, né, em relação à mistura, né, você explicou um pouco de como funciona essa questão, né, e nos últimos dias, na verdade, a gente teve aí alguns movimentos, né, apontando de um lado a necessidade de se flexibilizar aí essa mistura, né, mas também a gente tem outro lado dos produtores dizendo que não, a gente está no início de safra e que a oferta deve ir aumentando aí, né? Queria saber de vocês, enquanto, né, Abrir Livre, como é que vocês veem esse cenário da mistura? No ponto de vista da Abre Livre especificamente, o que a gente pensa a respeito, e aí não apenas desse caso específico, mas de toda a política energética brasileira, é que nós não podemos ser casuísticos. O que significa casuísticos? Não é porque estamos agora no momento de alta do etanol anidro, que a gente precise imediatamente rever essa questão de 27% de anidro para 73% ou 18% de anidro para 82%, como sugerido por alguns sindicatos da revenda. O que a gente acredita é que, primeiro, a gente precisa olhar, analisar e ponderar, do ponto de vista de uma política energética, o quão o Brasil quer ter um combustível próprio. E o etanol da cana-de-açúcar é o nosso combustível próprio. Então, o que a gente defende e apoia e requer do governo é que ele repense, eventualmente, subsídios, reduções de tributos, isenções de tributos para o etanol. E por quê? Porque se a gente conseguir subsídios, reduções de tributos para o etanol, o Brasil vai ficar menos dependente das oscilações dos preços do petróleo internacional, que todos sabem que é definido pela OPEP, né? E também da cotação do dólar. Então, a gente acredita que antes de mudar o percentual de anidro na gasolina, o governo deve ter uma política de incentivar cada vez mais a produção de etanol no país. Porque produzindo etanol no país, a gente vai ter condições de talvez não sermos autossuficientes em termos de abastecimento, mas a gente vai ganhar muito com uma produção maior de etanol, porque a gente vai depender menos das oscilações do preço do petróleo e da cotação do dólar. Então, a gente defende exatamente uma mudança na política para garantir maiores subsídios à produção de etanol no país. Entendido. Bom, Rodrigo, a gente falou então de todo esse cenário de momento, mas a gente também, né, vamos tentar traçar uma perspectiva aí, né, porque a gente tem acompanhado as negociações por parte dos produtores e das usinas, né, e os preços do etanol continuam bastante altos, né, as negociações continuam em valores altos, e a gente sabe que se leva um tempo aí para esse repasse ser, né, de fato concretizado ao consumidor. Né? Como é que vocês veem esse cenário aí, né, para as próximas semanas, talvez? Olha, eu gostaria muito de acreditar que levasse realmente um tempo. O que a gente percebe, e aí a experiência das quedas e aumentos do preço da gasolina mostram e garantem o que eu vou explicar para vocês agora, é que, assim, quando aumenta o preço da gasolina da Petrobras, as distribuidoras repassam esse aumento no mesmo dia e integralmente para os postos. Por outro lado, quando há uma redução no preço da gasolina da Petrobras, as distribuidoras normalmente demoram 1, 2, 3, 4 dias para repassar essa redução para o posto e nunca no mesmo percentual da redução da Petrobras. Então, o que acontece hoje aumentando o preço do etanol
hidratado ou do etanol anidro, automaticamente, no mesmo dia, esse preço é repassado para os postos. E aí, como o mercado de postos de combustíveis é muito competitivo, algumas vezes os postos não conseguem repassar integralmente esse aumento e acabam assumindo para si perdas decorrentes desse aumento, exatamente porque eu tenho também nesse mercado uma discriminação de preços, onde tem postos que conseguem comprar combustíveis mais baratos e outros mais caros. A venda direta poderia ser uma alternativa bastante plausível para a gente evitar esse processo de repasse imediato, né? Sim, eu iria te perguntar justamente sobre isso, né? Você citou aí, né, possibilidades de alternativas, né, incentivo à produção de etanol, né? E iria te perguntar em relação à venda direta, né, que é uma questão que tem sido discutida mais recentemente, né? Foi aprovada a constitucionalidade na CCJ. A pauta deve ir a plenário da Câmara dos Deputados para ser votada, para ser discutida, para ser votada, né? Se aprova a venda direta ou não, e iria perguntar o posicionamento de vocês, se de fato essa seria uma alternativa para que, na visão de vocês, o preço reduzisse para os consumidores. Então, excelente pergunta, e só para também contextualizar a resposta, né? Hoje o que a regulação da ANP determina é que o posto de gasolina não pode comprar diretamente de uma usina. Então, o que significa? Que a distribuidora compra da usina, a distribuidora coloca todos os seus custos e a sua margem de lucro em cima daquele preço e revende para o posto. Então, um posto que está, digamos, vizinho à usina, ele não pode levar um caminhão e tirar o etanol hidratado da usina e abastecer o seu tanque. Ele precisa pedir este produto, o etanol hidratado, junto à distribuidora. A venda direta, por razões claras, né? Na hora que eu retiro esse intermediário à distribuidora, ela vai tender a baratear o preço do etanol hidratado. O etanol hidratado hoje, praticamente 90% da frota de carros no Brasil é flex. Então, o etanol hidratado é um excelente concorrente da gasolina. Então, se o posto compra diretamente da usina a um preço mais barato, ele vai conseguir melhorar a sua margem e, ao mesmo tempo, cobrar do consumidor preços mais baratos. E aí, o que acontece? Cobrando preços mais baratos para etanol hidratado, o consumidor vai passar a consumir mais etanol hidratado, gerando pressões competitivas em relação à gasolina, para baixar o preço da gasolina. Então, o nosso posicionamento a venda direta é muito importante, é muito salutar, e que estamos torcendo para que ela seja implementada com a máxima urgência em nosso país. E principalmente que as usinas vejam e reconheçam na venda direta uma grande oportunidade de aumentar a sua produção, reduzir os seus preços, ou melhor, pode até aumentar os seus preços, contanto que sejam preços competitivos, aumentando as suas margens também. Por quê? Porque eu vou tirar o intermediário dessa cadeia. Agora, o que acontece hoje é que a nossa regulação determina que um posto bandeirado só pode comprar da distribuidora que ostenta e titular da sua bandeira. Então, o que a gente vem defendendo é que essa venda direta seja aberta para todos. E na semana passada, a ANP, a diretoria da ANP aprovou uma consulta pública exatamente para garantir que também os postos bandeirados possam comprar de outras distribuidoras e, consequentemente, também diretamente da usina. Certo, Rodrigo. Bom, muito obrigado pelas suas informações por enquanto, viu? Vamos aí acompanhar todo esse cenário de perto e, né, durante esse ano, assim, né, a gente tendo novidades, a gente volta a chamar vocês aqui, mas então, nesse primeiro momento, agradeço aí a sua entrevista e as suas informações aqui no Notícias Agrícolas, viu? Eu é que agradeço a oportunidade, estamos sempre às ordens e esperamos que a safra comece a vento em polpa, que haja uma grande produção,
preços do etanol reduzam, margem das usinas aumentem e os consumidores e os postos consigam, os postos venderem a preços mais baratos e consumidores comprarem a preços mais baratos. Sim, Rodrigo, muito obrigado pelas suas informações mais uma vez, viu? Então aí conversamos, né, aqui ao vivo com o Rodrigo Zingales, diretor executivo da AbriLivre, que é a Associação Brasileira de Revendedores de Combustíveis Independentes e Livres. O Rodrigo deu para a gente, né, do lado dos revendedores, esse cenário de alta nos preços do etanol, que a gente vem acompanhando nos últimos meses. Segundo ele, esse pico, né, de valorização dos preços acompanha, claro, a questão da oferta e já a perspectiva, então, de uma safra menor de cana-de-açúcar, que, claro, vai impactar aí na produção de açúcar e também de etanol, ou seja, né, esses valores refletem todo esse cenário de alta nos preços do biocombustível. O Rodrigo também nos falou para a gente em relação à mistura, né, porque a gasolina conta com parte dela misturada com o etanol anidro. E nas últimas semanas, diante dessa possibilidade, né, que cada vez mais vem sendo posta de uma safra menor de etanol, a possibilidade de flexibilização dessa mistura do etanol anidro na gasolina. No entanto, a AbriLivre deu seu posicionamento aí, né, em relação ao assunto. Também tem a parte dos produtores, né, de que a oferta, apesar de ser de que deve ser menor, né, neste ano, a safra ainda está só no início, está só começando. Então, um fluxo maior de produção de etanol ao mercado deve chegar aos poucos aí nas próximas semanas. Um outro ponto que a gente falou com o Rodrigo é relacionado à venda direta de etanol, que segundo a AbriLivre seria sim uma alternativa para a redução dos preços aí ao consumidor. Então a AbriLivre dando o seu posicionamento em relação também a esse assunto, a venda direta de etanol, que foi recentemente aprovada na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, teve a constitucionalidade dela, né, validada, teve o parecer favorável do relator. No entanto, agora o próximo passo deve ser a votação no plenário da Câmara dos Deputados. Aí a discussão volta, né, aí com todo o pleno ali, né, todos os deputados que possam, né, discutir todo o assunto e tendo a votação aí favorável ou não a essa possibilidade de venda direta que flexibiliza uma norma da ANP, Agência Nacional de Petróleo. Bom, você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas, não se esqueça, nós estamos em todas as redes sociais, você pode nos acompanhar no LinkedIn, no Facebook, no Twitter e também no Instagram. É só seguir o nosso perfil lá nas redes sociais, viu? Você também pode nos acompanhar, e a gente faz muito gosto disso, através do YouTube. Nosso perfil está por lá, você pode nos seguir e ali, né, você ticando o sininho, você recebe as notificações de todo momento em que estivermos ao vivo. E claro, também é muito importante você ali no YouTube, porque você consegue interagir com os nossos apresentadores, mandar perguntas para os nossos entrevistados, para ter essa interação bastante importante, que é justamente o que a gente quer, né? Mandando perguntas, interagindo com os nossos apresentadores aqui para a gente ter esse diálogo muito importante, porque a gente trabalha para você. Bom, não se esqueça, daqui a pouco a gente segue com a nossa programação, tem fechamento do mercado da soja, para que você seja o produtor rural mais bem informado do Brasil. Fique por aí.